Ultramóveis, lisoforme também tem, dona. Tem álcool perfumado, sabão em líquido, sabão em pedra caseiro e muito mais. Aceitamos débito e crédito. Os povos originários brasileiros somam hoje, segundo dados de 2010 do IBGE, 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do país. A Secretaria Especial de Saúde Indígena reconhece 416 etnias. Falam em 114 povos livres ou isolados que não têm contato direto com o não indígena. Feita a cuinha. Essa. Com tinta para passar no corpo, fazer as pinturas sagradas, que é a coisa que nos fortalece e deixa nós protegidos das coisas ruins, negativas, e a gente se sente mais firme e forte quando passa a pintura no corpo, se sente outra pessoa. Quando a gente recebe a pintura no corpo, a gente recebe umas forças sagradas nos nossos ancestrais, nossos espíritos sagrados, que nos fortalece. Quando a gente está pintado, a gente se sente mais firme e mais seguro para fazer as atividades da aldeia. Por isso que a gente se pinta todos os dias para andar pintado, para se sentir mais seguro, mais firme. E pidecudu, arro, e na te que é. Há registros de 274 línguas indígenas no Brasil. A língua é a maior expressão do pensamento e das cosmovisões de um povo. Ela representa um patrimônio cultural da humanidade. Segundo o Instituto Socioambiental, os especialistas no reconhecimento das linguistas, expressam as semelhanças e as diferenças entre elas através da ideia de troncos e famílias linguísticas. Quando se fala em tronco, tem-se em mente línguas cuja origem comum está situada há milhares de anos, e as semelhanças entre elas sendo muito sutis. Entre línguas de uma mesma família, as semelhanças são maiores, resultado de separações ocorridas há menos tempo. Por exemplo, o português faz parte do tronco indo-europeu
e está na família latina, junto com o espanhol, o francês e outras. Do tronco indo-europeu fazem parte a família latina, a celta, a eslava e a germânica. Na família eslava está a língua russa, o polonês, o tcheco, e na germânica o inglês, o holandês e o alemão. Vejam, de um mesmo tronco, famílias diferentes, a latina, a eslava e a germânica. No que diz respeito às línguas indígenas no Brasil, por sua vez, há dois grandes troncos, Tupi e Macro-G, e 19 famílias linguísticas que não apresentam graus de semelhança suficiente para que possam ser agrupadas em troncos. Há também famílias de apenas uma língua, às vezes chamadas línguas isoladas, por não se revelarem parecidas com nenhuma outra língua conhecida. É importante lembrar que poucas línguas indígenas do Brasil foram estudadas em profundidade. Portanto, o conhecimento sobre elas está permanentemente em revisão. Então, no Brasil, temos diferenças linguísticas como que se aqui vivessem alemães e chineses. Cada palavra, cada língua significa e ressignifica o mundo e sua dinâmica. Assim, nessa imensa diversidade cultural, é possível encontrar novas saídas para problemas antigos que a humanidade não resolveu através da imposição de umas culturas sobre as outras, através do eurocentrismo e do imperialismo norte-americano, homogeneizando o mundo na referência da cultura hegemônica imposta. A Convenção 169 da OIT sobre os povos indígenas e tribais em Genebra, endossada pelo Decreto 5.051 de 2004 no Brasil, afirma que identidade e pertencimento étnico não são conceitos estáticos, mas processos dinâmicos de construção individual e social. Dessa forma, não cabe ao Estado reconhecer quem é ou não indígena, mas garantir que sejam respeitados os processos individuais e sociais de construção e formação de identidades étnicas. Quando saí da minha tribo, pedi licença para o meu pajé. Quando saí da minha tribo, pedi licença para o meu pajé. Desse mundo de Deus, aprendi e ensinei, mostrando a tradição e fazendo a união. Canta, índio, faz o canto do Jurumba. Canta, índio, faz o canto do Jurumba. Quando saí da minha tribo, pedi licença para o meu pajé. Quando saí da minha tribo, pedi licença para o meu pajé. Nesse mundo de Deus, aprendi e ensinei. Canta, índio, faz o canto do Jurumba. Canta, índio, faz o canto do Jurumba. Ah, ei, oh, Ana. Ah, ei, oh. Ah, ei, oh, Ana. Ah, ei, oh. Quando saí da minha tribo, pedi licença para o meu pajé.
Quando saí da minha tribo, pedi licença para o meu pajé. Nesse mundo de Deus, aprendi e ensinei. Canta, índio, eu sou o índio Cariri Chocó. Canta, índio, eu sou o índio Cariri Chocó. Ah, ei, oh, Ana. Ah, ei, oh. Ah, ei, oh, Ana. Ah, ei, oh. Ah, ei, oh, Ana. Ah, ei, oh. Ho! Hey! No Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 73, os critérios utilizados para se considerar uma pessoa como indígena consistem em autodeclaração e consciência de sua identidade indígena e reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem. Para além das questões jurídicas, que são importantes, também existem questões culturais e espirituais relacionadas à identidade étnica. Assim, a convivência respeitosa possibilita trocas e aprendizados entre culturas diferentes. Para exercitar seu modo de viver, é imprescindível o respeito ao acesso a seu território. Olá pessoal, eu me chamo Camoni, da etnia Cariri Chocó, e estou aqui para falar um pouco da nossa caminhada aqui em São Paulo, né? Estamos aqui na aldeia Filho dessa Terra, Guarulhos, Cabo Sul, e divulgando nossa grande cultura sagrada, nossa origem, Cariri Chocó, apresentando as danças, os cantos nas escolas, fazendo trabalhos de cura com a medicina Jurema Sagrada, nossa mãe Jurema, né? É uma medicina muito forte para nós, e buscando recurso para ajudar nosso povo na aldeia em Alagoas. Mesmo morando aqui na aldeia Filho dessa Terra, a gente sempre luta em busca de ajudar nosso povo em Alagoas, em Cariri Chocó. Estamos aqui nessa terra com os parentes, onde se encontra 8 ou 9 etnias aqui na aldeia Cabo Sul, Guarulhos, junto com os Caibé, Pancararu, Vassucocal, Pancararé, Guajajara, Chucurus Cariri, Chucurus de Ururubá, de Pesqueira, Pernambuco, lutando junto para manter essa aldeia num grande equilíbrio, buscando projeto para essa comunidade, Filho dessa Terra, e divulgar
tanto como a aldeia aqui em Guarulhos, como a nossa aldeia, Cariri Chocó, nosso povo. Estamos meio triste um pouco com essa coisa que está acontecendo, né, no universo, nesse momento de hoje, com essa pandemia, atrapalhou um pouco. Espero que isso acabe logo para a gente voltar a mostrar nossos trabalhos, nossos toré, nossas danças para vocês não índios aqui na capital de São Paulo, mostrar nosso conhecimento. Se vocês não vêm até nós viemos até vocês para mostrar que a gente estamos existindo dentro da cultura, para vocês entender a nossa cultura. Vou fazer um canto sagrado, um rezo para trazer coisas boas para nós e para vocês também que estão nos assistindo. Que é muito bom a gente ter manter nossa cultura viva. Que a gente está aqui para cuidar dessa grande natureza que nos fortalece. Nós alimenta ela e ela alimenta nós com a força espiritual. Então a gente se fortalece muito, fica muito feliz de estar dentro da mata, essa mata sagrada, cuidando dela, que é para a gente colher coisas boas dessa grande natureza. Olá, gente. Eu sou Ana Chucuru Cariri. Meu nome indígena é Akanauá, que significa Flecha da Grande Guerreira. Sou de Palmeira dos Índios, Alagoas. Chucuru Cariri são duas etnias que habitavam em torno de um lago em Palmeira dos Índios. Os Cariri, eles lutavam contra a fome e a seca. E os Chucuru, eles viviam bem, né? Então, em 1938, eles decidiram se juntar para formar uma aldeia. E hoje, lá na aldeia, em Palmeira dos Índios, tem 8 aldeias, só que forma tudo a Chucuru Cariri. Sou neta de 2 índios, que é a minha avó e meu avô. Minha avó hoje tem 101 anos. Meu avô, infelizmente, faleceu, né? Mas deixou a gente para dar continuidade na nossa tradição. Hoje vivo na aldeia multiétnica de Guarulhos, filhos dessa terra. E saímos de nossas aldeias para mostrar a nossa cultura. Porque desde criança a gente vem vendo em livros de escola que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, onde na verdade foram os índios, né? Daí eles formaram os índios de escravos e onde foi que muitos índios eles perderam a tradição. Então a gente sai da nossa terra para vir mostrar a nossa cultura, para não deixar eles perder, né? Não deixarmos perder essa tradição que é muito rica, que é a nossa cultura indígena. E que hoje, aqui na aldeia multiétnica, 9 etnias, né? A gente também é aberto para quem quiser vir nos visitar, porque a gente não vem para aventurar, a gente viemos para aqui para mostrarmos o que somos e que a gente não morremos, né? Como muitas pessoas acham até hoje, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, onde não foi. Foram os índios. Então, a gente vem a trabalho, a mostrar nossa cultura, em escolas, em centro cultural, em SESC, em tudo. Para que a gente não possa deixar nossa cultura morrer.
Então, a gente deixamos nossas famílias lá em Alagoas para viemos para cá para nos apresentar e mandar recursos para eles, né? Porque não é fácil a gente sair da nossa terra para vir para aqui e deixar a nossa cultura realmente lá. Porque lá é onde a gente tem nossas tradições, nossas crenças. Então a gente estamos aqui para mostrarmos isso, para mostrarmos que nós vivemos e estamos aqui firme e forte para mostrar para vocês que a cultura indígena ela é rica em muitas coisas. Então a gente está de portas abertas para quem quiser vir nos visitar, para vir conhecer o nosso dia a dia aqui na aldeia. E estamos abertos também para ir para apresentar em escolas e em qualquer lugar que chamar a gente, né? Porque a gente não pode deixar a nossa cultura morrer. Ainda que exista tamanha diversidade entre os povos indígenas brasileiros, uma das características que os une é compreender a terra como algo vivo que pulsa. Isso está explicitado por grandes lideranças indígenas como Davi Copenaua Yanomami e Ailton Krenak. Recentemente, o direito a seu território vem sendo mais uma vez golpeado e ameaçado pelo chamado Marco Temporal, uma ação no Supremo Tribunal Federal que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, que, deturpando a interpretação da justiça e a restringindo ao que está escrito no papel, não reconhece que a existência desses povos é anterior à invasão europeia das terras que vieram a se chamar Brasil. Desenhando em seu rosto a união dos povos, uma das lideranças da aldeia multiétnica Filhos da Terra nos explica que a união é construída pela partilha igualitária do que vem para a comunidade e através do toré. Dançar e cantar juntos nos une. Assim é o próprio povo brasileiro. Talvez esse ensinamento tenha vindo de nossa ancestralidade afro-ameríndia. Como diz o poeta, se ao invés do invasor vestir o índio, os povos originários tivessem despido aqueles que chegaram nas caravelas, nosso caminho teria sido outro. Se ao invés de tiros e estupros, todos tivessem dançado e cantado, festejando a colheita e guardando as sementes para o próximo plantio, outro Brasil existiria. Talvez um Brasil que não abandonasse suas crianças, que respeitasse os mais jovens e os anciãos, que conversassem com o vento, a água, a terra e o fogo, que entendesse que o que se faz à terra atinge todos os seres viventes. Talvez não despejasse mercúrio nas águas em busca de ouro. Talvez não derrubasse a floresta para explorar minérios. Que a terra nos fornece segurança alimentar e um povo que não tem segurança alimentar está à mercê da escravidão, da dependência. Então, como eu falei, né? A minha avó, ela tem 101 anos hoje, graças aos nossos grandes espíritos. E é uma mulher uma guerreira, né? Que eu me espelho muito nela,
apesar dela não ter vivido na aldeia, ela saiu com 3 anos de idade, né? Que a mãe dela faleceu e deram ela para os brancos criar, né? Mas mesmo assim, ela nunca deixou de falar as origens dela. Ela bate no peito que ela é índia, sim. E que se ela tem 101 anos hoje foi porque ela mastigou muito fumo. E tá lá, firme e forte. Tenho fé em Deus que Deus vai dar mais uns anos para ela poder dar mais sabedoria aos netos, aos bisnetos, aos tataranetos que está chegando. E é isso. É uma mulher que eu prezo muito ela. Tenho um prazer enorme de dizer que sou neta dela, né? O nome dela é Arlinda. E é uma mulher que nunca deixou suas crenças, suas culturas, mesmo longe da aldeia, né? Morrer. E ela sempre fala que a gente tem que mostrar o que somos mesmo. Porque não é fácil chegar à cidade que ela tem hoje. Poucos chegam, né, hoje em dia. E é uma mulher que eu acho que eu me emociono quando eu falo dela. Porque é uma guerreira mesmo. Ela criou 3 filhos, criou os netos, criou os bisnetos. E hoje está lá também. Por ela, até os tataranetos ela cria, mas a idade não deixa. E é isso, gente. Eu prezo muito pela minha avó, porque é uma pessoa que sempre mostrou o que é. Sempre as pessoas falavam, mesmo ela sendo criada por branco, ela nunca deixou de mostrar o que é índia mesmo. E se um dia, eu acho que não vai chegar esse dia, né? Porque ela não está em condições de viajar, mas eu queria muito trazer ela para aqui para a aldeia. Para um dia, quem sabe vocês conhecer ela também. Mas está nas mãos de Deus, né? Porque só Deus que sabe. Até o século XVI, a humanidade se alimentava com mais de 3.000 espécies de vegetais. Em 400 anos de capitalismo comercial, se reduziram para 400 espécies. Durante o século XX do capitalismo industrial, reduziu-se a 60 variedades de vegetais. E nas últimas décadas, o imperialismo da monocultura reduziu esse patrimônio a 34 produtos vegetais, sendo que 80% dos alimentos da humanidade se baseiam em 5 tipos de grãos: soja, milho, trigo, arroz e feijão. Os povos indígenas são guardiões da sabedoria do cultivo da diversidade alimentar. O que alimenta nosso corpo e nossa alma vem da capacidade do ser humano de se relacionar de maneira equilibrada com a terra, chamada pelos povos originários de mãe. O caminho da violência impera, mas a história ainda não acabou. Muitas páginas ainda estão para ser traçadas, puxando o toré e aprendendo a plantar e cultivar a vida. Até que é eu cantando, meus parentes, e a natureza cantando comigo. É eu cantando, fechando os olhos e sentindo que tem mais vozes cantando comigo. Sentindo a natureza, a presença dos nossos ancestrais sagrados, dos nossos mais velhos que já se foram. Quando a gente puxa o canto e sente a força sagrada ao nosso redor, a gente sente as vozes da natureza chegando aos nossos ouvidos na cantoria. Então a gente se sente muito feliz
quando a gente canta, que sente que as vozes estão vindo nos nossos ouvidos, fazendo a cantoria. Que é sinal que as coisas estão se abrindo para nós, está vindo com luz, com clareza, a força espiritual se fazendo presente nas nossas cantorias. Os Cariri Chocó é muita força de garra. E é só agradecer ao Grande Espírito, ao nosso Criador Sagrado, que cada canto que a gente puxa é para trazer o que a gente precisa buscar cada vez mais. Para a gente passar o nosso conhecimento para nossas crianças dentro da nossa aldeia, para elas dar continuidade dessas cantorias, da nossa cultura, da nossa sobrevivência, para chegar ao futuro eles passar para vocês. Ei, Cariri Chocó, eu nasci, eu me criei, com meu arco e flecha, meu cocal, meu colar. Ei, Cariri Chocó, eu nasci, eu me criei, com meu arco e flecha, meu cocal, meu colar. Opa! Segura as Cariri Chocó. Agora é do cacique Zé Tenoro. Lembrando que nossa aldeia Cariri Chocó, ela tem várias misturas de funiô, pancararu, mais pancararu do que outras etnias, né? Na nossa aldeia Cariri Chocó se encontra vários pancararu que vieram de lá na época, né? Saía um casal de família com seus filhos, naquelas épocas do meu pai pequeno e outros parentes. As famílias se abusavam de estar lá no lugar, na aldeia deles, e vinham para cá, para Cariri Chocó, para as beiras para as margens do Rio São Francisco, onde a gente, Cariri Chocó, vive. E vinha para cá, para Cariri, e lá casava com os parentes, Cariri, Chocó, e fizeram as misturas, né? E como os funiô também, vieram de lá para cá. Minha avó cansou de vir de Pernambuco com meu pai, mas os outros filhos a pé, andando a pé de Pernambuco para Alagoas. Mais ou menos uma semana caminhando até chegar na aldeia Cariri. Que na época não existia dinheiro para a gente pegar carro para vir de lá para cá, era muito difícil de carro. Então a gente pegava um jirico, o jegue, né? Aquele jeguinho, tava as coisas, as sacolas, as bolsas no jegue, amarrado no jegue, e vinha de Pernambuco para Alagoas, para Cariri Chocó. E quando tinha a época de Iricuri, que é a parte espiritual nossa, e de lá para cá fazia o mesmo retorno. Pegava as coisas, pegava as crianças, botava no jegue, dentro dos caçoar, feito de cipó, botava as bolsas, as crianças pequenas dentro, e as outras vinham caminhando, pedindo comida nas casas que encontrava, né? Pedindo uma dormida no terreiro do povo, dormindo na beira da estrada, dormindo no mato, até chegar na aldeia. Era essa a caminhada do nosso povo mais velho. Um povo sofrido, sofreu muito, né? E hoje, graças a Deus, o grande Espírito Sagrado, nossos ancestrais, deu um meio para nós. Sobrevivência hoje totalmente diferente, está muito melhor do que no passado, né?
Nós indígenas, na nossa região lá, entre Suniô, Pancararu, Pernambuco, é um povo muito sofrido. E ainda hoje, se a gente chega na aldeia, ainda encontra família que ainda sofre um pouco com as condições financeiras, né? Não tem trabalho. Por isso que hoje a gente sai para a cidade para encontrar a sobrevivência, né? Do artesanato, divulgar cultura, chegar numa escola, fazer uma apresentação, cobrar uma ajuda de custo, né? Para a gente, não é só para nós que a gente corre atrás dessa sobrevivência, é para ajudar o nosso povo em Alagoas, que a gente sabe que a gente está aqui. Às vezes a gente chega a comer um prato de comida e às vezes a gente fica analisando o nosso povo lá, os nossos filhos que deixamos lá na aldeia. Às vezes a gente come e pensa, será que meu filho está comendo o que eu estou comendo hoje? Né? Que chega até dia de a gente amanhecer o dia e as crianças pedir alguma coisa para comer e não ter. Na minha época eu criança cheguei a comer farinha com sal, sem ter o que comer, né? E as nossas mulheres do povo Cariri Chocó trabalham com cerâmica e fazendo a cerâmica dentro da aldeia, os homens vão tirar a lenha, queima a cerâmica, as mulheres saem com as suas carroças de burro, né? De égua, que se chama aqui, nós chamamos lá de besta, né? Cavalo. Bota na carroça e sai para os interior, as cidades vizinhas da aldeia, que o pessoal lá na região trabalha com farinha, né? Fazendo farinha, farinhada. Então, e roça, né? E feijão, milho, né? Então, as parentas, as mais velhas, saía para fazer a troca do pote, da panela, né? Frigideira, tudo panela de barro, tudo de cerâmica, que hoje é o trabalho das mulheres em Cariri Chocó, né? Então fazia a troca por farinha, pegava um pote e trocava por 3 litros as latas de óleo antiga, né? 3 litros daquela lata de óleo antiga por um pote. E mesma coisa com feijão. Então passava o dia todo fora, né? Comendo na casa das pessoas lá, né? Pedindo uma mocheira de farinha para comer com a carne. O pessoal ajudava. Andei muito com minha mãe nessa caminhada e voltava para a aldeia para sustentar o nosso povo. Chegava lá na aldeia, fazia panelada de galinha, trazia galinha, trocava por galinha também, né? Que é galinha de capoeira que a gente chama, que aqui chama galinha de caipira. Então, quando chegava lá a gente fazia panelada e jogava um saco no chão, aquele saco branco, e jogava o pirão lá, fazia o pirão e sentava 10 pessoas, 20, o que fosse lá, tá todo mundo junto lá, sentava no meio do terreiro lá da casa e todo mundo comia. É assim a sobrevivência da gente lá na nossa aldeia, né? Mas hoje mudou mais um pouco, graças a Deus, melhorou mais, mas nunca deixaram de sair para fazer essa caminhada, né? Com as cerâmicas, com os potes e as panelas. Até hoje as parentes ainda faz, que é um costume que a gente não pode deixar morrer, né? Nem deixar acabar. A gente, homem, trabalha com artesanato, algumas mulheres fazem artesanato com os maridos, né? Mas a cerâmica é uma coisa que a gente ainda estamos preservando e dando continuidade, né? As mais velhas estão indo, Deus está fazendo a passagem, né? Mas as filhas estão dando continuidade do trabalho da cerâmica, porque é uma tradição Cariri Chocó. Então, coisas que é da nossa tradição, a gente sempre luta para não deixar morrer, para manter, porque faz parte da nossa história. E é isso, gente. Desde já a gente agradece a todos vocês que estão assistindo. E o convite está em aberto, né? Quando vocês quiserem vir na aldeia Filhos dessa Terra, as portas estão abertas para todo mundo
A gente não é de excluir e nem de escolher. Quem vir será bem-vindo sempre. Para conhecer a nossa cultura e para vocês verem que os povos indígenas do Brasil existem sim. Estão espalhados pelo Brasil inteiro, mas que existe e que a gente jamais, nunca vamos deixar a nossa cultura morrer. O que é a cura? A cura da gente não é um psicólogo, não é o que você tem no bolso que é a cura. A cura da gente está em nós mesmos. É a gente botar na cabeça que a gente vai sair daquilo e afirmar aquilo na mente da gente e segurar aquilo na mente. Então isso que é a cura da gente. Entendeu? Então não existe outra cura. Não existe pessoas para conversar. Você procurar pessoas para conversar, para dialogar na situação que você esteja passando difícil, que é para trazer você de volta. Então o esforço todo está em você. Então, o que faz a gente ser fraco é nós mesmos. E o que faz a gente ser forte é nós mesmos também. A gente tem dois espíritos, dois lobos. Aí as pessoas perguntam para você, qual é o mais forte? É aquele que o alimenta. Não importa se é o bom ou se é o ruim. Se você vive cheio de mágoa, a mágoa vai trazer o que? O ódio, a angústia, a raiva, né? Então esse é o lobo ruim. Se você não consegue trazer o amor para você, para trazer o lobo bom, o amor, a paz, a vida boa, amar as pessoas, então você vai trazer o lobo bom. Se você está cheio de tudo isso ruim, é o lobo ruim que você vai trazer. Então a gente tem que ter o controle dos dois, porque a gente não pode ter só o amor, mas a gente tem que ter o controle dos dois, que é uma coisa que existe dentro da gente. Esses dois espíritos, o bom e o ruim. Senão a gente não vive. Mas se você não tiver o controle e for para um lado só, vai virar uma doença. Tanto um como o outro. Então é o controle. Por isso que hoje a gente está vivo, né? Por isso que hoje existe a depressão, e existe tanta alegria que a gente acaba morrendo. De tanto amor, tanta alegria por dentro da gente. Né? A mesma coisa é o ódio. Você tem tanto ódio que dá um derrame, dá um negócio. É de tanto ódio na cabeça. Acumula a coisa. Então o corpo da gente padece com tudo isso. E o nosso espírito fica fraco. Fica sem força. Então para a gente manter nosso corpo em equilíbrio, o nosso espírito tem que estar forte. Se seu espírito estiver fraco, seu corpo vai padecer, vai viver doente direto. Vai aparecer muitas coisas. Vai atingir nossos órgãos. Mas é a coisa que vem da cabeça. Que é os problemas. Por isso que gera câncer, pedra no rins, aquilo outro. Essas doenças vêm da mente da gente. Da situação que a gente esteja passando na vida. Então a cura está na gente mesmo. É a gente manter o equilíbrio. Quando pensar que cair, segure. Para não deixar cair. Para não vir essas coisas. Então a força maior toda está na nossa espiritualidade. É o ponto forte que todo ser humano tem. Dentro da gente. Então a gente alimentando a nossa espiritualidade com nossos rezos, com nossos cantos, com as danças, com o cachimbo não é um objeto qualquer. O cachimbo é um objeto sagrado. É o que traz a nossa penitência sagrada, faz nossas orações. Então o cachimbo ele é muito importante para nós índios. Porque é dele que a gente alimenta a nossa força espiritual. Em todo ritual que nós tem, nós usamos o cachimbo. Se não tiver o cachimbo, não tem ritual. É o cachimbo, a maraca e o cocá. E a pintura, que deixa a gente forte. Essas 4 coisas. Então a gente tem que ter equilíbrio. Para a gente nunca cair. Quando a gente vê que vai cair, busque os espíritos.
agradeço a todos vocês. E na que é. E pideu kudu. Bucuiamé. A minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, mas essa terra aqui não é sua, ela é dos Capinauá, dos Pancará, Pancararu, do Chucuru, da tribo Funiô e dos de Marginal-te ao sul. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, mas ela é dos Capinauá, dos Pancará, Pancararu, do Chucuru, da tribo Funiô e dos de Marginal-te ao sul. Representando o nativo, filho da nossa mãe terra. Você capitalista joga toda a sua merda. A TV nunca mostra a luta do povo ancestral. E muita tribo ainda hoje sem direito oficial. Documento fraudulento, no relento o povo corre. Outro vaso leva bala, então é tu quem morre. Sítio arqueológico e pintura rupestre, ameaçada no consumo desse grande deus da peste. Te digo, irmão, não desista do catimbau. Que me dera que o Brasil fosse um parque nacional sem divisão de terra, uma área de ninguém, porque ela é de todo mundo e pra esse sonho eu digo amém. A minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, mas essa terra aqui não é sua, ela é dos Capinauá, dos Pancará, Pancararu, do Chucuru, da tribo Funiô e dos de Marginal-te ao sul. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, mas ela é dos Capinauá, dos Pancará, Pancararu, do Chucuru, da tribo Funiô e dos de Marginal-te ao sul. Há muito tempo que essa luta pela terra começou. Você diz que ela é sua, mas ela é do meu senhor. Vocês chegaram, desmataram, causando destruição e criam gado com doença que mata a população. O governo, por outro lado, apoia e dá incentivo. Isso pra mim nunca fez e nunca vai fazer sentido. Pensando que o índio era besta, usaram poder, mas deram uma pista. Órgão mentiroso, pseudo-indigenista. Humilharam as mulheres, mataram muita gente. A rima que é direta porque eu tô bem consciente. Diga ao povo que avance.